A paz do Senhor, queridos irmãos, querido professor da Escola Bíblica Dominical, você aluno que também nos acompanha através do canal EBD em Síntese Podcast, é uma alegria podermos estar novamente com você aqui, participando da primeira lição do quarto trimestre desse ano 2022, das lições bíblicas de adulto. Nesse trimestre, nós vamos estar estudando algumas lições do livro do profeta Ezequiel. O EBD em Síntese Podcast é uma iniciativa do Departamento de Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. A Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, ela é presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e o nosso Departamento de Educação Cristã é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós já queremos mandar uma saudação fraternal. Eu sou o pastor André Feitosa, pastor coordenador do setor 14 aqui da Assembleia de Deus na cidade do Natal, Igreja Polo de Nova Natal, e nesta oportunidade para conosco formar esta mesa de debate, nós teremos o professor Heriberto Laurentino, ele que é professor da Escola Dominical ali na Igreja da Assembleia de Deus de Santarém Bairro, Igreja Polo do setor 10 aqui da nossa capital, e o professor Eliel Martins, que também é professor ali na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus Nova Natal, Igreja Polo do setor 14. Já quero inicialmente, cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero começar com o professor Heriberto. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, pastor André Feitosa, a paz do Senhor, professor Eliel, a paz do Senhor, aluno, professor, você que acompanha, acompanhante assíduo do EBD em Síntese Podcast. A todos vocês, a nossa saudação inicial. Nós estamos gravando esta aula que dá início à abertura do quarto e último trimestre desse ano, e nós esperamos extrair excelentes e primorosas lições da Palavra de Deus. Então, ingresse conosco nessa jornada, nessa trilha, para que nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Maravilha, maravilha. Obrigado, professor. Quero também já cumprimentar o professor Eliel, né, já lhe dando boas-vindas também para esta bancada. A paz do Senhor, professor Eliel. Querido pastor André Feitosa, a paz do Senhor. Professor Heriberto Laurentino, a paz do Senhor. Estendo essa saudação a todos os inscritos do canal EBD em Síntese Podcast, desejando que o Senhor Jesus venha nos ajudar nesta missão de melhor comunicar e ensinar a sua palavra na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Maravilha, graças a Deus. Conforme já falado aí pelos nobres professores, nós estamos iniciando mais um trimestre. Nesse trimestre nós vamos estar estudando nas classes de adultos, lições bíblicas de adultos, algumas lições no livro do profeta Ezequiel. E nós temos o privilégio de iniciar esse trimestre com esse comentário inicial, né? O tema da nossa primeira lição fala sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me envergonhar, do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática diz o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A nossa lição bíblica em classe, nesta lição, está baseada no livro do profeta Ezequiel, no 3º capítulo, do versículo 16 ao 21, e depois o versículo de número 27. Eu vou ler o texto porque ele é o que vai, na verdade, ancorar todos os comentários que nós vamos fazer nesta lição, né? Diz o texto: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas,
Se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. Mas, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes darei, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque cada rebelde eles são. Esse é o texto que vai nortear a nossa lição de hoje, né? A nossa lição ela tem alguns objetivos já definidos e eu quero elencá-los aqui. O primeiro objetivo da lição é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. O segundo objetivo é identificar o profeta Ezequiel. O terceiro, explicar a expressão atalaia. E o quarto e último objetivo, por fim, é conscientizar a respeito da responsabilidade individual, né? A nossa lição está dividida numa introdução e mais 4 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o livro de Ezequiel, de uma forma mais panorâmica. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o profeta, né? A pessoa do profeta Ezequiel. O terceiro tópico vai falar sobre o atalaia. E o quarto e derradeiro tópico vai falar sobre a responsabilidade. Então, sobre esses 4 tópicos, nós vamos estar comentando nesse momento, né? E eu já quero passar o professor Heriberto e depois o professor Eliel para fazer os seus comentários já introdutórios a respeito da introdução da lição. Professor Heriberto. Mais uma vez, a paz do Senhor, pastor André. O livro do profeta Ezequiel é um livro muito emblemático e importante para o nosso conhecimento. O profeta Ezequiel, o que nos mostra no texto da narrativa bíblica, é que ele tinha tudo para não ser o profeta, porque ele era filho de um sacerdote, e em sendo filho de um sacerdote, ele era, obviamente, encaminhado no ofício sacerdotal, sendo que Deus tem os seus caminhos, né? E assim como foi com o profeta Jeremias, que também era filho de um sacerdote, Deus chama Ezequiel para o ofício de profeta. E aí o texto vai nos dizer, no capítulo 3, que Deus deu, né, à casa de Israel, ele como um atalaia, como aquele que anuncia, como aquele que avisa dos perigos, dos juízos que estão se aproximando. Da mesma forma que Deus fez com o profeta Jeremias, dando ele, né, às nações como profeta, o próprio Deus fala isso, né, logo no início da sua narrativa do livro de Jeremias, mas assim, as nações eu te dei por profeta, né, eu te escolhi, te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Assim ele faz com Ezequiel. É interessante que quando isso acontece, esse chamamento de Ezequiel acontece, Ezequiel não estava descansando, Ezequiel não estava ocioso, Ezequiel estava entre o povo que havia sido cativo, né? Isso está inclusive descrito logo no primeiro versículo do seu texto, né? Então, esse chamamento se dá em momento em que o povo de Israel estava cativo e no meio desse povo cativo, Deus tira e escolhe o profeta Ezequiel. Então, a título de introdução, é importante que nós tenhamos isso em mente.
e o professor também já traga essas informações introdutórias para o seu aluno, para que ele possa se familiarizar com o texto e com o personagem principal da lição, da aula, que é o profeta Ezequiel. Maravilha, maravilha. É interessante, professor Heriberto, professor Eliel, que Ezequiel, quando se fala de Ezequiel, basicamente o pessoal pensa que o livro se limita ao capítulo 37, né? Que fala sobre a visão do Vale dos Ossos, de Ossos Secos, né? E os mais estudiosos acrescentariam o capítulo 18, que fala sobre a responsabilidade pessoal, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a gente vê que o livro é muito mais abrangente. Diga-se passagem, o livro é de uma mensagem muito rica, né? E eu acho que nesse momento é importante também a gente trazer esse profeta, né, do Antigo Testamento, né, um dos 4 livros dos profetas maiores. Eu acho importante a gente trazer isso para que a igreja possa se familiarizar também. Professor Eliel, dê a sua palavra de introdução aí a esse livro tão interessante, esse conteúdo tão importante que nós vamos estudar nesse trimestre. Amém. Queridos amados irmãos, professores, alunos, inscritos do canal EBD em Síntese Podcast, eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor, e a título introdutório eu gostaria já dizendo que o livro de Ezequiel ele não é um livro de fácil compreensão. Ele requer atenção, dedicação, oração também da parte de quem estuda. É um livro riquíssimo, como o nosso pastor André Feitosa já tem mencionado, em mensagens de Deus. Temos muitos temas interessantes, como, por exemplo, os temas que nós vamos estudar hoje, relacionados à soberania de Deus, à responsabilidade humana, especialmente a responsabilidade dos atalaias, não é? Aqueles que são chamados, são comissionados por Deus, são preparados e são enviados por Deus. É um livro que apresenta características escatológicas, que traz profecias relacionadas ao futuro, ao tempo do fim. Um livro que apresenta também uma certa semelhança, e por que não dizer uma certa complexidade, que nos fazem muito lembrar, por exemplo, o livro de Apocalipse, né? O livro profético do Novo Testamento. É um livro também marcado por muitas visões. Nós vamos encontrar parábolas, vamos encontrar uma grande simbologia no livro de Ezequiel, e é importante que os professores leiam o livro, estudem o livro e se preparem para ministrar esta aula. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai nos ajudar. E trazendo para nós, eu entendo o seguinte, irmãos, é extremamente importante nós estudarmos o livro de Ezequiel, né? Nós, enquanto igreja do Senhor, porque a sua mensagem é atual. Nós estamos aí vivendo, inclusive, um momento em que profecias que foram entregues por Deus a Ezequiel estão em pleno cumprimento no nosso tempo, não é? O tema da soberania e da responsabilidade, que será trabalhado nesta lição um pouco mais adiante, é muito importante porque no nosso tempo, tanto a soberania como a responsabilidade individual são assuntos que, vez por outra, vão sendo ou mal interpretados, mal compreendidos, ou até mesmo distorcidos. E nós podemos adiantar que a soberania de Deus, ela não anula, em hipótese alguma, a nossa responsabilidade. Que Deus possa nos ajudar a entender, a compreender para melhor servir a Igreja do Senhor com esta compreensão da soberania e da responsabilidade do crente, do atalaia e de todo o povo de Deus. Perfeito, perfeito. Eu, acrescentando isso que eu pegando uma deixa naquilo que o professor Eliel falou, o nosso primeiro tópico, inclusive, o objetivo dele é nos situar a respeito do livro do profeta Jeremias, a sua mensagem, e, como o professor Eliel falou, não é um livro de fácil, né, compreensão. Haja visto que, para entender o livro, você tem que primeiro entender o seu contexto histórico, né? Depois, você tem que contemporaneizar, ou melhor, contemporaneizar talvez não seja a palavra mais correta, mas você tem que identificar ou segregar dentro do livro, né, as divisões que o livro tem, para que nós possamos saber fazer a correta interpretação. Nosso primeiro tópico tem por base justamente falar sobre isso, né, que é fazer uma visão panorâmica do livro de Ezequiel e as suas divisões, né?
o comentarista, nesse tópico, né, primeiro tópico, dividido em 3 subtópicos, ele segrega, ele separa o livro de Ezequiel em 3 grandes partes, a primeira, a segunda e a terceira parte, e aí eu já quero ouvir de vocês, né, qual o critério para a divisão a segregação desse livro nessas 3 partes, e o que esperar de cada uma delas. Eu agora vou inverter a ordem, né? Já quero passar para o professor Eliel, na sequência, o professor Heriberto. Certo, pastor André, como o senhor já tem trazido, né? O livro do profeta Ezequiel, ele tem três divisões, digamos assim, 3 grupos de profecia, e já na primeira parte, o que nós vemos é Deus trazendo ao profeta mensagens de juízo, mensagens de advertência, e por que não dizer até usar o termo ameaças, né? E não somente ao povo, mas também e principalmente à liderança do povo. E aí Deus vai confrontar reis, Deus vai confrontar falsos profetas, Deus vai confrontar sacerdotes relapsos, e a gente, já nessa primeira parte do livro, nós temos um panorama, uma espécie de panorama da sociedade de Judá. E aqui nós vemos que esta sociedade, esta nação, estava muito, mas muito distante do projeto de Deus para o povo de Israel. Né? Deus, ele instituiu a nação de Israel, e isso inclui também o reino de Judá, como uma nação sacerdotal, como uma nação que serviria como um farol para o mundo, para levar luz ao mundo, que viesse a atuar de fato com o ministério sacerdotal, fazendo a intermediação ou chamando a atenção, despertando as demais nações para a realidade de Deus, da sua justiça, da importância da santidade. Mas Judá e Israel, eles vão entrar por um caminho oposto. Vão entrar pelo caminho da idolatria, vão entrar pelo caminho do desprezo às coisas santas, o desprezo à palavra de Deus, e é nesse contexto que Deus levanta o ministério do profeta Ezequiel, já em pleno cumprimento, porque ele é levantado entre os cativos, ou seja, Deus já começou a exercer juízo sobre a nação de Judá. Né? O povo já começa a ser levado cativo, e logo adiante haverá um desfecho ainda mais violento. Né? Isso nos faz pensar, meus irmãos, acerca do juízo de Deus. Até que ponto o juízo de Deus ele pode ser contido pela longanimidade de Deus? Porque é bem verdade que quando nós tratamos acerca da nação de Israel, da nação de Judá, o que nós vemos é a longanimidade de Deus, um Deus longânimo, um Deus paciente, que apesar da rebeldia, apesar da desobediência, apesar de reis maus que se desviaram, apesar de sacerdotes fraudulentos, apesar de falsos profetas, Deus foi longânimo com este povo. Não é? Mas chega um ponto em que Deus levanta um profeta, levanta Ezequiel para dizer, olha, é tempo de juízo, é tempo de justiça. Que isso sirva de despertamento para todos nós, porque o Deus de amor, ele também é o Deus de justiça, não é? E em nenhum momento o amor de Deus anula a sua justiça ou a sua justiça sobrepõe o seu amor. O Deus que ama, então é o Deus que zela pela sua palavra, é o Deus que zela pelo seu nome, não é? É o Deus a quem nós servimos. E nós sabemos, irmãos, que o mundo de hoje gosta de, digamos assim, apresentar ou observar apenas o aspecto do amor de Deus, não é? O mundo, ele quer servir apenas a um Deus que ama, como se no amor não houvesse a justiça, não houvesse o juízo, mas a palavra de Deus, ela mostra claramente, e aqui está o livro de Ezequiel, nos mostrando claramente que o Deus de amor também é o Deus que, a seu tempo, a seu modo e em sua soberania, exerce sobre reis, sacerdotes, profetas, sobre nações, a sua justiça e o seu juízo. Pastor André, professor Eliel, essa divisão proposta, ela é uma divisão para os professores, para os estudantes da Palavra de Deus, uma divisão didática, porque ela vai facilitar a compreensão da estrutura do livro e como as profecias elas estão distribuídas. Desde a primeira parte, que anuncia, e aí as profecias, percebam que ela,
obedece uma certa cronologia, porque Deus vai falar acerca de antes da destruição de Jerusalém e do templo, depois fala para as nações, né, vizinhas que ali cercam e estão próximas a Israel, e depois fala da destruição e uma posterior restauração do povo de Deus, né? E é interessante que no meio de tudo isso, no centro de tudo isso, está a figura do atalaia. É ele que vai exercer esta fala de uma destruição prévia que se avizinha. É ele que anuncia a destruição e a ruína das nações próximas do povo de Deus, de Israel, e também anuncia uma restauração, né? E é interessante que o texto dessa lição, o texto bíblico dessa lição, ele é muito importante porque ele vai falar acerca da figura desse personagem, do atalaia, e o seu papel. Eu não vou dar spoiler agora, porque nós vamos falar ainda isso um pouco mais na frente, que é lá no segundo tópico, né? Então não vou falar nisso agora, aliás, do terceiro tópico. Então, essa divisão é a divisão mais didática, né, para que nós possamos ter uma compreensão de como as profecias e a narrativa do livro de Ezequiel, ele se estrutura. Eu queria só, pastor André, me permita trazer um texto quando o autor propõe, lá na segunda parte dessa divisão, né, que ele traz para a gente, quando fala acerca das nações vizinhas e do juízo de Deus, ele vai falar que isso revela a soberania de Deus sobre todos os povos, sobre todos os homens. É interessante, tem um texto lá de Isaías, o senhor conhece a Bíblia muito mais do que eu, Isaías 40, versículo 17, diz assim: todas as nações, eu não sou muito bom de matemática, pastor André, pastor Eliel, querido ouvinte, mas isso deu um nó ainda mais ainda na minha cabeça, porque eu sei que nada é nada, mas aí menos do que nada eu não cheguei a esse patamar de saber o que é menos do que nada. E é assim que Deus considera as nações. Isaías 40, 17 diz assim: todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. Então, mostra a soberania de Deus sobre todas as nações, sobre todo o mundo, sobre todos os homens. Ele considera elas menos do que nada, né? Então, é importante que nós também saibamos disso, que Deus trata não somente com o seu povo, mas também trata com as nações ímpias, porque ele é o dominador de tudo e de todos. E por último, por fim, ele vai trazer essa notícia boa, essa boa nova, né, que é a restauração de Israel, tá? A restauração de Jerusalém. Fala da queda, mas também fala da restauração, né? Então, basicamente essa estruturação que o autor nos propõe. Maravilha. Eu queria só acrescentar não, né? Mas, assim, pegando até uma deixa no que vocês falaram, e aí dentro desse contexto dessa subdivisão, né, meramente didática, como já disse o professor Heriberto, porque, na verdade, o livro ele foi escrito continuamente, não tem essa interrupção para, né? A gente que faz para facilitar a nossa compreensão. Mas, de tudo, a gente observa o seguinte, né? Deus sempre estabelece a sua vontade é soberana. E aqui volta aquilo que o professor Léo falou logo no início, a soberania de Deus, né? Esse Deus soberano que sempre vai fazer com que os seus projetos prevaleçam, né? A gente vê que uma nação chamada por Deus, a nação de Israel, mas se desviou, estava andando errante, né? Deus manda juízo, as nações, né, vivendo totalmente alienado de Deus, como a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 1,
E no final das contas, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 1 e 2, ninguém é inexcusável diante de Deus. Todos são culpados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse Deus que traz juízo sobre todos é o mesmo Deus também que é poderoso para restaurar, para trazer renovação, restauração e, acima de tudo, fazer com que seus projetos possam se cumprir. Porque, como ele mesmo diz, nenhum dos seus planos pode ser impedido, nenhum dos seus projetos pode ser impedido, né? Nós fizemos uma panorâmica de todo o livro, agora a gente vai ver quem era Ezequiel, quem é esse homem, esse profeta, qual a sua origem, né? Enfim, para isso, o professor Heriberto até no começo já fez já nos deixou uma deixa, e nós vamos ver quem era esse profeta, o profeta Ezequiel, a sua identidade, a sua procedência. Já abro o microfone ao professor Heriberto, na sequência, o professor Eliel. Como o próprio comentarista nos traz, nos mostra, há pouco relato sobre a vida do profeta Ezequiel. Características também são muito poucas, mas o livro do profeta Ezequiel, pastor André, professor Eliel, ele traz algumas características deste homem e mais ainda da sua vida prática. E como a gente percebe isso? Se eu acabei de dizer que há pouca informação a respeito dele. Mas o que eu quero dizer é que Deus usa a vida do profeta Ezequiel e circunstâncias da sua vida e do seu dia a dia para tratar com o seu povo. Ele é um instrumento nas mãos de Deus para Deus mostrar ao seu povo, mostrar aos seus filhos a sua vontade, a sua soberania, e usa Ezequiel como um instrumento. Como, por exemplo, Deus manda que Ezequiel coma um rolo. Deus deixa Ezequiel mudo por algumas vezes relatadas no livro que ele escreve. Deus ordena que Ezequiel coma um bolo assado em esterco humano e depois, por alguma conveniência, Deus permite que ele não faça isso, mas coma o bolo assado no esterco de vaca. Depois, Deus manda que Ezequiel corte o próprio cabelo e com a faca, e não com a navalha, mas com a faca, e pese numa balança. E eu acho que essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais dura, né, de toda essa instrumentalização de Deus por meio de Ezequiel, é que lá na altura do capítulo 24, Deus diz que vai dar um duro golpe em Ezequiel, em que a mulher dele vai morrer e ele não pode prantear, ele não pode chorar, ele não pode vivenciar o luto, porque aquilo será como um sinal, né? Então, assim, percebam que há algumas características e situações que Deus usa a vida de Ezequiel para que ele possa ser um instrumento nas suas mãos, né? Então, é este o homem, é este o profeta que Deus usa. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos, é que, às vezes, nós queremos ser alguma coisa nas mãos de Deus, mas não queremos, às vezes, ser o cumprimento ou um sinal de Deus para alguém, né? Ou para uma nação, uma comunidade, enfim. Eu quero só trazer aqui uma experiência que não é minha, mas uma experiência que está na história dos moravianos, né? Os morávios, eles oravam incessantemente e constantemente a fim de que eles fossem respostas para as orações de alguém. E aí fica uma indagação. Será que eu tenho orado para que eu e a minha vida seja resposta para a oração de alguém? Fica este questionamento e essa problematização para mim, né, enquanto professor, enquanto crente, né? Será que
eu tenho sido este indivíduo que me coloco nas mãos de Deus para que eu possa ser instrumento dele para abençoar vidas, para levar a sua palavra, para ser resposta de oração para alguém. Então, resumindo, entre essas tantas e outras características que eu citei aqui, ou situações, era este o homem que Deus usou, né? Foi este o homem que Deus usou para falar ao seu povo. Meus irmãos, relacionado à questão da identidade do profeta, eu acho importante o professor destacar o significado do nome do profeta Ezequiel, que significa fortalecido por Deus. E é bem verdade que este nome ele está totalmente de acordo com o próprio exercício ministerial do profeta. Ezequiel ele foi levantado por Deus em um tempo difícil, um tempo desfavorável, muita apostasia na sua nação. Essa apostasia vai culminar no próprio enfraquecimento espiritual, moral, político, ético, militar da nação, vai culminar em um cativeiro. E este homem que é chamado por Deus, ele precisa de força. E somente, irmãos queridos, pela força de Deus é possível levar adiante um ministério em tempos tão desfavoráveis, não é? Relacionado ao subtópico 2, que fala sobre a procedência do profeta Ezequiel, é muito interessante notar que ele é de uma família sacerdotal, como nosso professor Heriberto já trouxe para nós este comentário, e ele é natural, ele é um cidadão de Jerusalém, não é? Então, por inferência, nós entendemos que havia uma ligação emocional muito forte de Ezequiel com a cidade, mas não somente com a cidade, uma ligação com o templo. Um filho de sacerdote que, em decorrência do cativeiro, em decorrência do exílio, jamais terá a oportunidade e a chance de exercer o sacerdócio, não é? Então, nós podemos entender que há uma carga emocional muito grande, um componente emocional muito grande que pesa sobre este jovem, sobre este profeta. Mas é interessante que, quando se encerra a sua carreira como sacerdote, Deus inaugura a sua carreira como profeta. Isso também fala muito conosco nesses últimos tempos, nós que somos atalaias do Senhor. Logo no próximo tópico vamos abordar este assunto. Nós não devemos esperar tempos favoráveis para o exercício do nosso ministério. Nós não devemos aguardar condições emocionais favoráveis ao exercício do nosso ministério. Mas, a exemplo do profeta Ezequiel, devemos ter o compromisso com a nossa missão, e seja o tempo favorável ou desfavorável, seja a carga emocional positiva ou negativa, o nosso ministério, ele precisa ser levado adiante, ele precisa ser cumprido, e esse é o grande exemplo de que o profeta Ezequiel tem deixado para nós. Um homem que foi fortalecido por Deus, não somente no seu nome, mas também no seu exercício ministerial. Perfeito, perfeito. Eu, acrescentando, complementando isso que o professor Eliel acabou de falar, enquanto ele falava que a gente não pode esperar muitas vezes tempos favoráveis, né? Às vezes a gente tem a falsa ilusão de estar na vontade de Deus, de que estar no centro da vontade de Deus é estar sempre numa situação confortável, estar sempre numa zona de conforto. Nem sempre é assim. Muito pelo contrário. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus nos leva para situações adversas, né? E é isso que a gente tem que entender. Eu acho importante a gente pontuar isso para o aluno, em tempos em que se fala muito o evangelho do triunfalismo, o evangelho da confissão positiva, a gente tem que mostrar que o importante não é as nossas circunstâncias, não é aquilo que nos rodeia, né? Não é o momento que nós estamos vivendo. O importante é a gente ter certeza de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, né? E aí, o Ezequiel é um caso emblemático, um caso interessante, porque Ezequiel tinha tudo para ser um sacerdote, talvez até um sumo sacerdote, né? Alguém que gozava de prestígio no meio da sociedade judaica, alguém que gozava de credibilidade, mas Deus tira por força de expressão, né? Mas tira ele desse possível sucesso ministerial e chama ele para ser profeta. Hoje a gente tem uma visão equivocada com relação ao chamado profético,
Porque a gente imagina que os profetas eram pessoas que tinham boa vida, mas, na verdade, os profetas, via de regra, eram homens que sofriam em função do seu chamado, porque, na maioria das vezes, os profetas eram chamados para trazer o povo à correção. Ninguém gosta de ser corrigido. E eu quero só lembrar aquilo que Jesus falou a respeito dos profetas, lá em Mateus 23, 37, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Então, a recepção dos profetas veterotestamentários muitas vezes não era recebido com flores, mas eram recebidos com pedradas, era recebido com rejeição e até com ameaças de morte. Então, nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar vivendo uma vida confortável, né? Mas a gente precisa ser fiel a Deus, ser fiel ao seu chamado, né? Da nossa lição. Sim, pode falar, pastor. O senhor falando aí acerca dessa característica dos profetas, e eu lembrei de duas situações. Uma é bem conhecida, do profeta Jonas, né, que não temeu em ir, né, para a cidade de Nínive. Né? Esse é um caso. Mas um outro também que é bem emblemático é a própria fala do profeta Samuel, quando Deus fala com ele para ir até Belém, para ungir um rei para Israel. E aí ele fica na dúvida, né? Fica atemorizado em como vai ser essa recepção, né? Para quando ele chegasse lá. E aí Deus orienta para ele dizer assim: olha, diga que é de paz a sua vinda, porque já se esperava que o profeta fosse lá e trazer uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, como o senhor bem falou, ninguém gosta de ser corrigido, de receber correção. Bom, no terceiro tópico nós vamos falar sobre o Atalaia, né? O professor Heriberto já pontuou logo lá no início alguma coisa sobre isso, e agora nós vamos falar sobre essa figura. O que é o Atalaia? Por que Deus chamou Ezequiel para ser um Atalaia? Eu já quero agora na sequência, professor Eliel e depois o professor Heriberto já. A palavra atalaia, meus irmãos, significa lugar alto, não é? E nos traz a ideia da figura do vigilante, a figura do sentinela. O sentinela é aquele militar que, principalmente nos reinos antigos, nas cidades-estados antigas, era colocado sob a torre de vigia. A torre de vigia era um equipamento que as cidades muradas possuíam, e o vigilante estava ali com a missão de dar o alerta acerca do perigo e também dar o alerta, também trazer boas notícias daqueles que vinham de longe. Fato é função da sentinela a vigilância, é função do atalaia estar atento. E é muito importante entendermos que a torre de vigia, em hipótese alguma, é um lugar confortável, mas é necessário. Quando nós temos esse entendimento, nós olhamos para os profetas no Velho Testamento e reconhecemos que eles eram atalaias levantados por Deus para alertar o povo acerca do perigo que estava por vir, o perigo eminente em decorrência do pecado, em decorrência do afastamento de Deus, da prática da idolatria, e esses atalaias eram levantados por Deus e colocados no sentido, digamos assim, social ou religioso, neste lugar desconfortável da torre de vigia. Não é? Isso fala conosco no nosso tempo enquanto igreja do Senhor. Nós também somos atalaias de Deus no nosso tempo, e Deus nos chamou também para lançar ao mundo um alerta de um perigo eminente que se aproxima, que é o desfecho de todas as coisas, o arrebatamento da igreja e a consecução da história, onde nos ensina a palavra de Deus que aqueles que estiverem sem Jesus não gozarão da vida eterna, muito pelo contrário, irão para a morte eterna. E é nossa função alertar o mundo com esta mensagem, que pode ser uma mensagem dura, mas é a mensagem do Evangelho, como diz a palavra de Deus, que Jesus repetiu a mesma mensagem que pregava João Batista, o seu antecessor: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esta mensagem de arrependimento, os atalaias do século XXI precisam se imbuir dessa responsabilidade de pregar
ainda que a torre de vigia seja desconfortável, não é? Ainda que o ato de ministrar este evangelho que fala de salvação, mas também fala do perigo da condenação, seja um tanto quanto desconfortável. A missão da igreja é a missão do vigilante, a missão da sentinela, a missão do atalaia, que vigia, que está atento e que dá o alerta, que clama, que prega, que anuncia que o perigo se aproxima. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, é um dos muitos versículos que fala acerca da vigilância, como diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós precisamos voltar a pregar ao mundo que o fim de todas as coisas está próximo, não é? Muita gente pregando aspectos isolados do evangelho, como, por exemplo, a cura, a bênção, mas esquecendo que o evangelho não é somente a pregação da cura, a pregação da bênção, a pregação da prosperidade espiritual, mas o evangelho também é um alerta, um convite ao arrependimento, porque o fim dos tempos, né, o cumprimento dos tempos está chegando, e no cumprimento dos tempos também haverá juízo, também haverá a justiça de Deus. Pastor André, professor Eliel, é muito interessante quando nós nos deparamos com essa perícope do capítulo 3 e vemos essa figura do atalaia, dá para a gente assim, extrair inúmeras lições do papel do atalaia. Em primeiro lugar, é interessante nós entendermos que o atalaia, a palavra que ele fala, a palavra não é dele, porque ele ouve da parte de Deus e ele repassa, ele avisa, né? Então, o atalaia, a palavra do atalaia, na verdade, não é a palavra dele, é a palavra que ele ouve da parte de Deus e repassa. O atalaia, entre aspas, é um portador da palavra, né? Então, é interessante que nós saibamos disso. É interessante também que nós saibamos que o atalaia, ele não tem como responsabilidade, ele não tem como função principal a de convencer a quem ele vai direcionar a palavra do que ele deve fazer, né? Ele tem como finalidade anunciar, né? Tanto é que na própria leitura que nós fazemos ou fizemos, né, fala sobre isso, né? Olha, se eu falar, Deus falando, se eu falar ao ímpio, né? E quando você repassar essa palavra que eu vou falar para você ao ímpio e ele se converter, tudo bem, você está livre disso. Agora, se você não falar, então o peso sobre o atalaia está em ele não falar, não é ele convencer ou não convencer, né? Em o ímpio se converter ou não, em o ímpio se arrepender ou não, ou aquele que era justo se desviou e voltar ou não. A responsabilidade do atalaia é em ele anunciar ou deixar de anunciar. Inclusive, o Senhor fala sobre isso, né? De requerer o sangue, né? Mas requerer o sangue pelo fato de ou não anunciar ou, aliás, por deixar de anunciar, somente isso. Tá? Então, é importante que nós saibamos disto, que o atalaia ele tem como função, né? Como tarefa, anunciar, avisar, né? Como o professor Eliel bem falou, na antiguidade, a figura do atalaia era aquele indivíduo que ficava numa posição estratégica para falar aos seus patrícios acerca de perigos iminentes ou de alguém que estava voltando de um combate, de uma guerra, quando a tropa estava voltando, avisar para a cidade que havia um retorno. Tá? Então, era a função de anunciar, ok? Então, basicamente, é importante que nós saibamos disto. É perfeito, maravilha, né? E agora, complementando esse tópico, já para passarmos para o tópico 4, é interessante a gente observar que, na condição de atalaia,
Ezequiel deveria ser aquele anunciador do perigo iminente. E que perigo era esse? Era o juízo que vinha de Deus. Então, na verdade, Deus falava para o profeta, mostrava o perigo para o profeta externava isso para o povo, né? Agora, mesmo assim, a gente vê que o profeta Ezequiel, né, Deus se dirigia a ele como filho do homem, né, mostrando a sua natureza humana, né? E aí eu acho que é importante também a gente considerar isso, porque o amor de Deus é tão grande que ele usa o homem com todas as suas fragilidades, né? Deus poderia e teria como fazer cumprir os seus propósitos, né? Totalmente apartado da participação humana, mas não, ele nos usa. Isso traz uma lição muito importante para nós que somos igreja. Nós somos atalaia, né? Com todas as nossas limitações, a responsabilidade de falar do juízo de Deus, de falar dos oráculos de Deus, recai sobre nós, enquanto atalaia que somos do Senhor, né? Então, tem um hino da harpa que diz assim, de pescar não tenho dom, o meu barco não é bom, né? E aí tem uma outra parte que ele diz, ele usa dos remidos o menor, né? Então, Deus ele não procura pessoas grandes, ele procura pessoas disponíveis para ser usado por ele, né? Indo já para o quarto e último tópico da nossa revista, nós vamos falar agora sobre a responsabilidade. Nós temos um Deus que enxerga os desvios dos homens, sejam eles do seu povo, ou seja, dos povos como um todo, e chama o homem, né, com todas as suas fragilidades, né, dar a ele um ministério, né, tira ele da sua zona de conforto, coloca ele no meio do furacão, que ele estava entre os exilados, né, dá a ele agora uma vocação, dá a ele uma mensagem, coloca ele como atalaia, e ele deveria anunciar os oráculos de Deus e os juízos de Deus. Agora, qual era a responsabilidade de Ezequiel nesse mistério? Qual era a responsabilidade de quem os ouvia? O que é que nós podemos aplicar, nós, enquanto igreja do Senhor, podemos aprender com Ezequiel, com o que Deus cobrou de Ezequiel, né? E com a resposta à mensagem de Deus, muitas vezes positiva, outras não, né? Que as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas reagem, né? E aí a gente vai ver qual é a responsabilidade de cada um desses grupos. Eu começo pelo professor Heriberto, na sequência, o professor Eliel. Professor Eliel, pastor André, quando a gente lê esse texto de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, numa primeira leitura assim bem rápida e despretensiosa, a gente pode achar muito estranho, né? Quando Paulo fala de obrigação, fala de obrigatoriedade, inclusive de uma certa punição em negligenciar o que tem que ser feito, né? Porque ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí vem a mensagem de juízo, de reprimenda, quando ele diz, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, Paulo, quando fala isso aos irmãos de Corinto, quando a gente lê assim, sem nenhuma atenção, a gente pode achar estranho, né, que Deus está obrigando, Deus obriga a gente a pregar o evangelho. Mas aí eu faço coro com o senhor, pastor André, quando o senhor falou anteriormente, a respeito dessa grandiosidade de Deus e essa colaboração, entre aspas, do homem. Colaboração entre aspas, porque Deus é autossuficiente, ele não precisa de nenhum de nós. Mas, mesmo assim, ele sendo grande, sendo soberano e poderoso, ele conta com nós, seres humanos falíveis, passivos de erros, passivos de falhas, e ainda assim ele conta com
cada um de nós. Quando se fala de responsabilidade, tanto tem a responsabilidade aquele que fala ou deixa de falar, como aquele que ouve, né? Aquele que ouve tem a responsabilidade, tem a responsabilidade de atender ao chamado de Deus. E em não atendendo, obviamente, sofre as consequências. Da mesma forma, aquele que atende o chamado de Deus para falar o oráculo de Deus, cumpre bem o seu papel. O que negligencia, o que prevarica, sofre as consequências. Então, é interessante que nós tenhamos isso em mente. Todos nós temos esse chamado, né? Vamos dizer assim, chamado universal. É porque algumas pessoas, pastor André, professor Eliel, às vezes acham que Deus vai descer do céu e vai chegar assim, meu filho Heriberto, venha cá, eu quero você, por favor, queria que você falasse da minha palavra, do meu evangelho para as pessoas, porque as pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Deus não vai fazer isso, porque cada um de nós já temos um chamado universal. Há chamados específicos, e aí também acontece, mas são coisas mais pontuais, né? Coisas mais restritas, mais distintas, né? Mas ninguém pode se esquivar e dizer que só vai pregar para um determinado público, só vai pregar se for enviado para o campo missionário. Não, todos nós temos essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, é interessante que nós tenhamos isso em mente, né, acerca de tudo isso, da responsabilidade de quem fala ou deixa de falar e de quem ouve e atende ou não atende o chamado de Deus. Muito bem, meus irmãos. O tópico 4, ele vai tratar acerca desse tema, desse assunto, a responsabilidade. Nós começamos aí falando acerca da soberania de Deus e vamos encerrar agora falando acerca da responsabilidade do homem, especificamente a responsabilidade do atalaia. E o comentarista, ele distribui esse assunto em 3 subtópicos, né? E o primeiro vai tratar acerca da responsabilidade do cristão. E ele diz que, basicamente, o cristão ele tem 2 principais responsabilidades. A primeira é pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E a segunda é permanecer em Cristo até o fim. E falando acerca da permanência, me faz lembrar o que Jesus ele nos ensinou e deixou registrado em Mateus 24. E os irmãos me permitam citar Mateus 24, 11 a 13, que diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meus irmãos, nesses tempos, essa questão do perseverar está ficando esquecida por muitos irmãos. A salvação é para aquele que persevera até o fim. E aí, quando nós falamos na responsabilidade do crente enquanto atalaia, nós precisamos lembrar que temos uma responsabilidade ao pregar o evangelho, mas temos uma responsabilidade diante de Deus com a nossa própria vida, não é? A responsabilidade de vigiar, de cuidar de si mesmo, como disse o apóstolo Paulo, tem cuidado de ti mesmo, não é? Escrevendo, se não me engano, a Timóteo, Paulo fala sobre este assunto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, há uma responsabilidade com a pregação, com a mensagem, mas há também uma responsabilidade com o cuidado próprio, a vigilância, a santidade, a santificação. Certa vez eu vi uma frase que ficou guardada profundamente no meu coração, que dizia o seguinte, que o evangelho ele tira o homem da lama, mas a santidade tira a lama do homem. E o mau atalaia, às vezes, é aquele que até prega a palavra, até tem um compromisso com a mensagem, mas não tem, muitas vezes, compromisso consigo mesmo. E através dessa prática, ele pode até levar alguns a Cristo quando ele mesmo fica de fora. Também tem o mau atalaia, que não tem o devido cuidado com a mensagem, não é? Não tem a fidelidade com a mensagem. São aqueles que procuram adocicar a mensagem, que muitas vezes é uma mensagem que é amarga, é um remédio amargo, como já falamos aqui em um momento anterior.
O Evangelho, por diversas vezes, é um convite ao arrependimento, a uma reflexão de vida, é um convite a lágrimas derramadas de arrependimento, e muitas vezes a mensagem é amarga. E algumas pessoas, alguns maus atalaias procuram adocicar essa mensagem, não é? Então, fica este alerta, que nós pregamos o Evangelho com fidelidade e tenhamos compromisso em permanecer fiéis até o fim. No subtópico 4.2, ele vai tratar sobre a responsabilidade do ímpio. E o ímpio também ele é responsabilizado por Deus quando ele ouve a mensagem, quando ele ouve a pregação e rejeita. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria até de dizer o seguinte, que talvez o ímpio ele venha a ser condenado mais pela rejeição da salvação do que propriamente pelos seus pecados. Porque, embora o pecado seja um problema que separa o homem de Deus, mas Deus providenciou um remédio através do sacrifício de Cristo Jesus. E esse remédio está à disposição de todos, de forma que a condenação, ou seja, a responsabilização do ímpio, ela recai justamente pelo fato da rejeição da obra salvífica de Cristo Jesus. E para encerrar o subtópico 4.3, que fala acerca da extensão da nossa responsabilidade quanto atalaias de Cristo, né? Nós temos também uma responsabilidade com o nosso irmão. É muito comum nas nossas igrejas nós encontrarmos aquele irmão que está esfriando na fé, que está prestes a se desviar, mas nós, como bons atalaias de Deus, não devemos nos acovardar ou até mesmo tomar uma postura isolacionista, né? Vivemos em um tempo em que a marca desse tempo é o egoísmo. Se preocupar apenas com as próprias necessidades, mas o bom atalaia de Deus, aquele que foi realmente levantado por Deus, ele olha para o seu irmão, ele tem um compromisso também com a vida e a conduta do seu irmão, servindo também como um atalaia que alerta, que traz despertamento, que traz esta visão da necessidade de retornar ao caminho e de permanecer seguindo em frente até o fim. Perfeito, graças a Deus. Eu queria, acho que não cabe mais nem acrescentar alguma coisa, eu queria só ler um versículo, dentro ainda desse contexto da responsabilidade. Epístola de Tiago, capítulo 5, os 2 últimos versículos da epístola, diz assim: Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, né? E isso aqui é basicamente o que Deus chamou Ezequiel para fazer, né? Anunciar a verdade. Aquilo que Deus falou para o profeta Ezequiel, né? Ele deveria pregar, quer eles ouvissem ou deixassem de ouvir, né? E aí, eu achei interessante isso, porque muitas vezes a pessoa prepara uma mensagem, prega uma mensagem, Deus dá uma mensagem para a pessoa, às vezes ele percebe que tem pessoas ali que ainda não se converteram, e no final não acontece aquilo que ele imaginou que iria acontecer, as pessoas não se convertem, e isso muitas vezes frustra o atalaia. A gente tem que ter a visão de Ezequiel, e entender aquilo que Deus falou para Ezequiel, quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue a palavra. E aí já fica, para finalizar, querido professor, querido aluno, já fica uma demonstração para nós. Nós não devemos pregar aquilo que nós gostamos, nós não devemos pregar aquilo que agrada o povo, nós devemos pregar a palavra de Deus. A nossa responsabilidade, enquanto atalaia, deve ser tão somente pregar a palavra de Deus. Bom, a lição é uma maravilha, a primeira lição muito boa, a gente vê que teremos um trimestre muito proveitoso, né? E vamos aí trilhar o caminho por esse livro tão maravilhoso que muitos dos nossos irmãos não estão familiarizados. Eu já quero agradecer, mas antes das minhas palavras de agradecimento, eu quero agradecer ao professor Heriberto e ao professor Eliel, eu já quero também passar para ele, para que eles possam fazer as suas conclusões, né, a conclusão da lição, suas considerações finais. Professor Eliel. Pastor André, eu quero somente registrar a minha gratidão ao senhor, pastor Reinaldo Dilo, pastor Martim também, pela oportunidade de estar aqui cooperando com esta obra, com esse ministério, e desejar a todos os professores que tenhamos todos uma excelente aula, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar a todos. Professor Heriberto. Eu quero somente ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de introduzirmos mais um trimestre
né? Então, desejo também a todos os professores que nós tenhamos um trimestre proveitoso, que seja abençoado e que os professores sejam abençoados e abençoadores na vida dos seus alunos. Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero, em nome do nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, externar mais uma vez a minha gratidão ao professor Heriberto, ao professor Eliel, pelas suas valiosas contribuições aqui no EBD em Síntese Podcast, né? Agradecer a você, professor, a você, aluno que nos acompanha no nosso canal, compartilhe, né? Assine lá o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo você possa receber a notificação. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, eu tenho certeza que elas também serão muito edificadas. E, acima de tudo, seja um amante da escola bíblica dominical, né? Ame a escola dominical, divulgue a escola dominical, né? Promova a escola dominical, porque não existe lugar onde nós temos mais oportunidades de aprender a palavra de Deus, senão do que na escola dominical. Então, você tem a oportunidade de aprender tanto quanto, mas mais do que na escola dominical, certamente você não encontrará nenhum lugar onde você possa mais aprender do que lá. Deus abençoe a você, a sua vida, conceda uma lição abençoada e, o Senhor nos permitindo, voltaremos mais uma vez aqui para comentar uma outra lição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos.